E nessa noite eu já quero convidá-lo para estar aqui comigo, em nome de Jesus. Dá o microfone azul, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Pode pegar aí já, ficar pronto. Vou pedir à igreja para ficar de pé, para a gente fazer a oração. Esse culto Aliançados na Graça serão 3 dias esses cultos. Hoje é o primeiro, amanhã o segundo, quinta-feira o terceiro. Cremos que serão dias que, para aqueles que quiserem mesmo se voltar para o Senhor, serão dias abençoados em nome de Jesus. Amém? Tu crê ou não crê? Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos orar para que o pastor possa ter tempo de trazer aqui a ministração da palavra, que esse é um dos nossos maiores propósitos nesse projeto Aliançados na Graça. Pai, aqui está na tua presença o teu servo, meu amigo, pastor Ademir Rodrigues, que nessa noite, Pai, está aqui na tua presença, e sei que o Senhor já ministrou ao coração dele tudo aquilo que vai ser falado nessa noite. E o propósito hoje é falar sobre a importância da fé. Que assim, Pai, os nossos ouvidos estejam abertos, a nossa atenção esteja voltada para a sua palavra, e que o nosso coração esteja derramado diante do Senhor, para que possamos aprender a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu pastor, fique à vontade, em nome de Jesus, tá bom? Ei, som. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, por gentileza. Amém. Ele me colocou hoje no estreito para estar ministrando aqui, irmãos. Mas eu quero dizer que é um privilégio estar novamente com esta igreja e poder adorar Jesus junto com os irmãos. Me atrasei um pouquinho, porque eu fui levar minha esposa numa cabeleireira ali e ela não estava, e precisamos esperar um pouco mais. Mas estamos aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema que me foi dado nesta noite, nós gostamos de ser obediente àquilo que nos é incumbido para trazer dentro da palavra de Deus. E o pastor, ele me deu algo para ministrar aqui, e eu quero ser preciso e pregar dentro daquilo que me foi dado a responsabilidade de pregar sobre a importância da fé na vida dos cristãos ou na vida de todos nós. É necessário que tenhamos fé em Deus. E esses dias eu tenho meditado sobre isto, e fé é um assunto que é pouco pregado no nosso meio. Não sei aqui, mas nas igrejas onde frequento, na própria nossa igreja, é um assunto que nós às vezes não damos tanta importância quando falamos sobre fé. Mas é necessário que tenhamos fé para alcançar o sobrenatural de Deus. Até porque o escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero ler um texto em que o Senhor me deu uma direção. Eu quero compartilhar com os irmãos assim sentados como estão, porque dentro desses textos nós vamos trazer uma palavra aos vossos corações sobre fé.
E nós vamos narrar alguns textos bíblicos, fazer alusão à importância da fé. E eu quero que os irmãos, juntamente comigo, abram em Mateus, capítulo de número 15 e o verso de número 21. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 15 e o verso de número 21. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou esperar os irmãos acharem, amém? Capítulo 15, verso de número 21. Irmãos, não é de costume meus, mas hoje eu fiz até um rascunho aqui para falar sobre a importância da fé. Todos acharam? Diga amém. Capítulo 21 diz assim: partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias chamou, alguma Bíblia vai dizer clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como desejas. E naquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava meditando sobre fé, o Espírito Santo ministrava esse texto ao meu coração. Porque quando nós falamos de fé, quando nós pensamos alguma coisa sobre fé, nos vem ao coração alguns textos bíblicos, alguns testemunhos de pessoas que alcançaram milagres por causa da sua fé. E fé é algo que precisa ser exercitado em nossas vidas. Fé é algo que precisa estar sempre em evidência na vida do crente, do cristão, porque a nossa fé, ela nos motiva a estar perto de Deus, a estar orando, estar crendo no propósito do Senhor em nossas vidas. Porque se perdemos a fé, também perdemos a comunhão com Deus. Se perdemos a fé, também perdemos o desejo de orar, o desejo de estar aqui perto na casa do Senhor. Se perdemos a fé, deixamos de acreditar no céu, que ouvimos pregar, que a Bíblia nos revela. Porque é preciso que tenhamos fé para crer no sobrenatural de Deus em nossas vidas. É preciso que tenhamos fé para crer que a nova Jerusalém de Deus está esperando eu e você chegar lá um dia para morar nela. É preciso que tenhamos fé para crer quando alguma coisa que aos nossos olhos parece impossível, mas nós determinamos, dizemos: para Deus nada é impossível. É necessário que tenhamos fé, porque alguém sem fé, irmãos, é alguém sem motivação alguma. Estou falando da área espiritual. Sem motivação alguma. Não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: não tenho mais coragem de buscar, não tenho mais coragem de orar, não tenho mais coragem de ir para o culto.
não tenho mais coragem de buscar a Deus. Por quê? Porque a fé desta pessoa, ela está se acabando. Quando você vê alguém de fé, você percebe que aquela pessoa, ela é perseverante. Eu vou usar um exemplo aqui que Jesus usou. Abra aqui, hoje é estudo falando sobre fé. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, amém, irmãos? Amém. E a gente vai fazer isso aqui. Então a gente vai ler alguns textos bíblicos sem pressa, para que a gente aprenda sobre isso. Lucas capítulo de número 18. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, que é um texto que me chama muita atenção. É um texto que eu gosto muito. E é um texto que eu já preguei algumas vezes e eu quero compartilhar com os irmãos. Que diz assim: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. E havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles. Digo que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É necessário que tenhamos fé para crer que Deus voltará para nos levar para consigo, para o seu Filho. Ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria vindo. Eu vim para cá, mas voltarei para lá, para vos preparar lugar, para onde esteja eu, estejas vós também. Isso é uma promessa de Jesus, que nós alcançaremos ela por fé. Estou falando agora de céu. Daqui a pouco nós vamos falar de milagre. E para alcançarmos o céu, nós precisamos ter fé. Jesus vai usar o exemplo desta mulher que é viúva, mas que ela é uma mulher perseverante. E para alcançar o céu, você vai entender isso aqui. Para alcançar o céu, é preciso perseverar. Jesus vai dizer que aquele homem, ele não temia Deus, não temia os homens, e pouco dava importância às vezes que a mulher viúva foi até a sua casa chamar a atenção dele ou pedir a ele para que realizasse algo que ela necessitava. Por sua vez, viúva dependia daquele homem para executar algo que ela estava precisando, que Jesus aquele não revela, ele deixa em oculto. Mas porém, todas as vezes que a mulher vai na casa daquele homem, ele manda ela voltar, manda ela ir embora. Todas as vezes que ela batia na sua porta, ele nem falava com ela. Ele despedia ela pelos seus funcionários, quem sabe os seus servos, e dizia: diga a ela que vai embora, eu não vou atender esta mulher. Mas todas as vezes que ela recebeu um não daquele homem, ela sentia motivação suficiente para voltar, quem sabe no outro dia, bater na porta dele de novo e dizer: me faça justiça. De maneira que ele vai dizer que se sentiu importunado, e um dia ele decidiu fazer o que aquela mulher tanto havia lhe pedido por muitas vezes. E Jesus vai usar esse exemplo para trazer para o lado espiritual, para a nossa vida. Será que Jesus ele vai encontrar uma igreja de fé perseverante, dizendo: eu estou aqui, eu estou firme, eu estou crendo que o meu Redentor vive, e ele vai vir buscar a sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, irmãos, porque muita gente já deixou de acreditar no céu. Eu vou usar exemplo aqui muito rápido de um amigo meu, e quando nós conversamos uma vez sobre salvação. E ele disse, eu perguntei: tu tem convicção da tua salvação, Vaso? Eu nem pastor era. E ele disse:
Ademir, eu não tenho certeza. Eu disse: varão, que é isso? Ele disse: eu não tenho certeza porque é tão difícil. Mas ele pregava com tanta ousadia. E eu queria ouvir daquele camarada que ele cria que ia morar no céu de qualquer jeito. E ele disse: eu tenho lá minhas dúvidas. Eu disse: eu não tenho nenhuma. Eu aceitei Jesus e eu vou morar no céu, independente do que seja, independente de como seja. Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. E eu nem sei como é que vai ser, só sei que eu vou para lá. É necessário que a nossa fé esteja viva, acreditando sim que o Senhor pode voltar a qualquer dia, a qualquer hora. E a nossa fé traga temência e temor ao nosso coração, acreditando que por fim o Senhor virá buscar a sua igreja. Perseverando, cultuando, adorando, louvando, batalhando, guerreando, vencendo as guerras da vida, vencendo as batalhas, o labor dessa vida, mas com certeza que Deus está ao teu lado 24 horas por dia, segurando na minha e na tua mão e dizendo: eu estou contigo, meu filho, minha filha. Será que a nossa fé nos faz ver o céu? Porque crente doido por Jesus, ele consegue ver o céu só por fé. Ele consegue imaginar ele no céu de glória, porque a fé revela o sobrenatural para a nossa vida. A fé traz o sobrenatural para a vida do cristão. É por isso que tem gente que diz que crente é doido, irmãos. Tem gente que diz que crente é doido, não é normal, não é natural. E eu digo direto: se for normal, se for natural, não é crente. Porque crente crê no que ninguém crê. Crente é alguém dizendo: é impossível, não vai acontecer. Mas ele diz: não, eu vou por fé e eu creio que Deus vai fazer acontecer em minha vida. As pessoas muitas vezes estão até certas do que dizem, mas a tua fé diz que você vai além daquilo que eles estão dizendo. Às vezes as pessoas dizem: não, é impossível, meu irmão, não tem condições. Estão até certas, mas a minha fé não tem limite, não tem barreiras. E Deus é capaz de fazer qualquer coisa quando nós tenhamos fé diante do Senhor. Amém? Então, para morarmos no céu, para alcançar o céu de glória, é preciso que tenhamos com a nossa fé viva, crendo. Quem sabe amanhã, quem sabe hoje pela madrugada, quem sabe pela manhã, Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja. Eu já vi muita gente aí, irmãos, perdendo a fé. Eu já vi crente mudando de opinião, não mudando da igreja, mas mudando de opinião, porque ele perdeu a fé que Jesus vai voltar. Porque eu ouvi muita gente falando, ouvi muita gente dizendo, mas a minha fé ela não está baseada na teoria das pessoas. Eu disse isso para uma pessoa uma vez. A minha fé não está baseada no que você pensa, não está no que você me diz. A minha fé não está baseada nos teus conceitos espirituais, na tua filosofia, seja que religião você for. A minha fé está baseada em cima das Escrituras Sagradas. E se Jesus está dizendo que Ele vai voltar e que eu preciso estar com a minha fé viva e ativa, buscando, assim estarei quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Ainda que fraco seja, ainda que eu venha quebrado, machucado, dolorido, quem sabe correndo lágrimas pelos olhos, mas eu estou aqui adorando, esperando o meu Senhor voltar e me encontrar na presença dele, louvando ao nome dele. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza que alcançaremos o céu pela fé. E quando alguém fale contrário a isto, diga para essa pessoa: a minha fé não está baseada em que você diz, na tua filosofia, não está baseada no que disseram para você. A tua fé tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas, do que você aprende com o teu pastor na casa do Senhor, na tua igreja. A tua fé precisa estar centralizada, batendo sempre
na mesma porta. Escute isso. Com o mesmo fervor, com o mesmo desejo, com a mesma certeza, porque essa mulher não mudou. Todos os dias que ela ia lá, ela estava com o mesmo desejo, com a mesma certeza, com o mesmo fervor. Eu entendo o seguinte: se o juiz não tivesse feito milagre, ela continuava batendo na porta, dizendo: um dia esse homem se levantará para fazer aquilo que eu necessito. Não desista das tuas convicções, não desista do teu propósito. Às vezes existem situações e pessoas que em nossa volta quer sucumbir a nossa fé em Deus, sucumbir a nossa fé, porque a razão de estarmos aqui é a certeza que um dia iremos morar no céu de glória. Não perca essa certeza, não perca a tua fé, não perca isso nunca, que isso esteja vivo dentro de mim e de você, constantemente, 24 horas por dia, na certeza de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e a tua fé precisa estar viva. Você precisa estar com a tua lamparina cheia de azeite e com o fogo pegando, aceso, e dizendo: ora ele vem, ora ele vem. E quem sabe cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, nós falamos um pouco sobre o céu. O tempo passa muito rápido. Eu quero falar um pouco sobre milagre, sobre fé que nos motiva a alcançar o que ninguém alcança. A importância da fé e ser constante na busca pelo seu milagre. Eu comentei alguns dias passados com algumas irmãs em Chechel, quando falávamos de milagre dentro da igreja, porque milagre é coisa que poucas pessoas vivem. Se você observar, poucas pessoas vivem milagres, porque milagre é algo sobrenatural. Milagre não se explica, milagre não está dentro de uma ótica humana explicável. Não adianta ter grandes palavras sábias, não adianta ser doutor, ser mestrado, ser juiz, não. Milagre acontece na vida de pessoas simples, como na vida também de doutores, de pessoas grandes, ou que se julgam grandes. A importância é que tenha fé em Deus e buscar aquilo que Ele deseja, aquilo que almeja, aquilo que precisa. E eu quero usar exemplos bíblicos. Tem Marcos capítulo 10, versículo de número 46, se não me falha a memória. E eu vinha aqui no carro, e eu vinha meditando, eu já preguei algumas vezes, e parece, Senhora, que a Bíblia foge da gente, tu crê? Já que a gente passa por tanta guerra, que parece que a gente tem tanta coisa, e tem hora que não tem nada. Aí eu fui comentando com o Sérgio, a gente lê tanta Bíblia, tem dia que a gente não leu nada. Parece que... não é, Maju? Agora que eu digo a ele, hoje eu estou igual um bambu, varão. Você ora, parece que o céu está brindado, não sai nada. E aí quando eu vinha, eu comecei a me lembrar da vida deste homem, o cego Bartimeu. E nós ouvimos pregar, eu já ouvi várias pessoas pregar acerca desse homem. Mas quando nós olhamos o exemplo de vida de Bartimeu, porque Jesus está na sua missão, Jesus está pregando, ensinando, e Jesus tem uma obra missionária muito grandiosa, e Jesus ele se locomove para muitos lugares. Para você ter ideia, Jesus andou até 80 quilômetros da distância para alcançar outra cidade, outras pessoas de distância, não sem parar, claro. Jesus parou, claro que ninguém vai andar 80 quilômetros sem parar. E Jesus tinha essa obra missionária, e a Bíblia vai dizer que Jesus está passando à beira de uma cidade.
E quando Jesus é anunciado pela multidão, porque os historiadores dizem que muitas vezes Jesus estava, uma multidão lhe acompanhando de 25 mil pessoas, outrora tinha 30, 40, 50, 60 pessoas, acompanhando Jesus por onde ele andava, e muitas vezes para onde Jesus ia, Jesus era anunciado por causa da fama que Jesus alcançou naquela época, por causa dos milagres que Jesus executava pelo seu ministério. Jesus criou uma fama, porque naquela época não existia celular, não existia rádio, televisão, não. O WhatsApp não tinha. Jesus alcançou uma fama por causa dos milagres que ele realizava, e aonde Jesus ia, ele era anunciado. E quando Jesus era anunciado, a multidão vinha ao encontro de Cristo para conhecê-lo. É bem verdade que tinha muita gente que era curioso, só queria ver mesmo quem era Jesus. Porque quando ele era anunciado na sua aparência, no lugar da sua nascência. E as pessoas diziam: quem é este que veio de Nazaré? Porventura saía alguma coisa boa de lá? Será que tem alguém bom de Nazaré aí? E vem aí um Messias muito jovem, um rabino, mas com grande autoridade, diz os historiadores, que quando Jesus pregava, a multidão parava para lhe ouvir por 3, 4 horas de relógio. Aonde Jesus passava, os cegos enxergavam, os coxos andavam. Então isso criou uma fama muito grande. E tudo que cria fama tem também seus pós e seus contras. E quando Jesus é anunciado e a multidão está passando, a Bíblia vai dizer que está Bartimeu mendigando na beira da estrada. A história deste homem, ela é triste, porque Bartimeu não nasceu cego. Se você ver o texto, a Bíblia vai dizer que Bartimeu tornou a ver. Então ele não enxergou, ele nunca enxergou. Ele tornou a ver porque ele já teve visão um dia, e alguém o fez cego. Segundo os historiadores, as histórias dizem que Bartimeu foi cego porque ele é filho de Timeu, que era um general judeu, e Roma, por causa da perseguição, cegou os olhos daquele menino quando era criança. Era para matar, mas cegaram. Então seu globo ocular foi furado e ele perdeu a sua visão. Então o milagre de Bartimeu é algo muito grande, porque não é simplesmente restaurar a visão, mas o globo ocular dele, que foi furado pelas espadas dos soldados. E quando Jesus está passando, a multidão automaticamente vai anunciar Jesus. Vem aí o Messias, o Cristo, como era de costume falar, Jesus o Nazareno. Aqueles a quem anunciaram que viria. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu vai gritar isso por muitas vezes: Jesus, filho de Davi. Mas a multidão que estava com Jesus, e aqueles os próximos de Cristo, disseram assim: Bartimeu, cale-se, porque Jesus não vai te ouvir. Eles estavam certos ou errados? Diga assim para o seu irmão: eles estavam certos. Mas o problema é que Bartimeu estava convicto que naquele dia ele queria ter um encontro com Jesus. E ele gritou, a Bíblia vai dizer que ele gritou cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Na medida que ele gritava, ele mudava a forma: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E eles estavam certos, diziam: Bartimeu, Jesus não vai te ouvir. Mas parece que as palavras em que eles diziam para Bartimeu não causavam efeito nenhum na vida dele. Diferente de nós, sim ou não? Quando alguém nos diz alguma palavra que é contrário àquilo que a gente quer ouvir, logo ao semblante cai. Parece que o diabo tem um moinho. O moinho, parece não, o bicho tem. E ele fica na tua cabeça remoendo aquilo que te disseram. Fica repetindo as mesmas palavras que te disseram. E muitas vezes nós, às vezes por falta até de sabedoria espiritual,
não repreendemos a palavra contrária àquilo que dizem para nós. E nos causa tristeza, nos causa dores, a gente fica cabisbaixo. Bartimeu tinha motivo para isso, sim ou não? O cara está cego na beira da estrada. Alguém que poderia ajudar ele diz assim para ele: se cale, Bartimeu, Jesus não vai te ouvir. Estavam certos, mas a Bíblia vai dizer que ele cada vez clamava mais alto. E clamou: Jesus, filho de Davi. A multidão passa. Quando é lá na frente, Jesus para, a multidão para também. Aí Jesus volta-se, porque Jesus é inteligentíssimo. Você é apaixonado por Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus. Oh, glória! E quando ele faz essas coisas, aí eu fico doido, dá vontade até de correr de alegria. E ele parou, a multidão parou junto com ele, ele voltou e disse assim: chama ele. Jesus não mandou alguém dentre a multidão que não estava nem preocupado com Bartimeu. Jesus mandou chamar Bartimeu exatamente aqueles que mandaram ele calar a boca. E como é que você disse, pastor? Tu é doido? Eu sou doido. Porque ele chegar lá e disser assim: Bartimeu, ele mandou te chamar. Tu entendeu, sim ou não? Diga, dê um glória para Jesus, irmão. Diz assim: Bartimeu, ele mandou te chamar. E tem um detalhe: é para levar você até lá, porque você é cego, não consegue andar sozinho. Eu vou conduzir você até ele. Vamos supor, eu vou botar por baixo 20 mil pessoas. Um cego, aparentemente um ninguém no meio da multidão, ou fora da multidão, porque nem no meio ele estava. Aparentemente Bartimeu seria a pessoa naquele dia que não alcançaria milagre de Jesus. Aparentemente seria um cara improvável de alcançar Jesus naquele dia, sim ou não? Mas é o cara que Jesus mandou chamar ele. E quando ele chega para Jesus, o que é que Jesus diz para ele? Tu quer o quê? Tu está querendo o quê? Esse mestre, que eu tenha vista. Eu quero enxergar, eu quero ver. Quero ver a tua graça, eu quero ver a tua glória. Ele vai dizer assim: filho, a tua fé te curou, ou te salvou, que é a mesma coisa. E na mesma hora restaurou, eita glória. O globo ocular de Bartimeu foi restaurado, ele enxergou. E tem um detalhe: ele poderia ir embora, não poderia? Ele poderia ter ido, ele poderia ter seguido, mas ele se tornou servo e discípulo de Jesus também, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, milagre é algo que a gente alcança com fé, é impossível. Se a gente for parar por causa das impossibilidades que surgem diante de nós, nós nunca veremos a glória de Deus se manifestar em nossa vida em forma de milagre. Porque dificuldade todo mundo passa, no mundo tereis aflição, mas ele disse assim: tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vós vencerão também. Ele não tinha o teu auxílio, mas você tem o dele, amém? Ele não tinha o teu auxílio, mas você tem o auxílio de Cristo na tua vida. Então você já é mais do que vitorioso, louvado seja o nome de Jesus. Depois vocês meditem de casa, eu vou me adiantando aqui, viu? Mateus capítulo, eu gosto muito desse texto, Mateus capítulo 8. Eu estou falando sobre fé. Fé é motivação. Fé é motivação, amém? Se não tiver, se não tem fé, não tem motivação nenhuma. Imagina o cara dizer assim para você. Você chega, já imaginou, tu chega assim: pastor, pastora, eu estou na guerra, estou na batalha, sim, amém. O que é que a gente vai fazer? Orar, é ou não é? O que é que pastor e pastora faz? Ora. Só ora. Vamos orar, bora. Está na guerra? Estou. Está na batalha? Estou. Tu quer alcançar o milagre? Quero. Tu está querendo uma bênção? Quero. E aí ele diz assim: vamos orar? Ou a gente ora aqui, ou você ora lá e eu cá. Fazer um propósito aí. Vamos passar um mês orando 2 horas por dia. Eita, estreito. É ou não é? Mas se você não tiver motivação, você vai orar? Vai nada. Você só ora se você tiver motivação espiritual e crê que Deus vai fazer alguma coisa ao teu respeito. Porque ninguém bate na porta se não crê que alguém vai abrir. Batei, batei, e vos será aberto. Buscai e encontrarei, porque todo aquele que bate,
recebe. E todo aquele que busca, encontra. Isso tem algo espiritual muito forte para a vida da gente. Isso tanto revela o céu como a terra. As coisas espirituais, tanto com as coisas materiais. Nós precisamos buscar em quem pode fazer. Nós precisamos bater na porta de quem pode fazer milagres acontecer em nossa vida. E Deus não está limitado, irmãos, ao pensamento de ninguém. Deus não está limitado à palavra de ninguém. Deus não está limitado a políticos. Deus não está limitado a cidades. Eu digo, quando Deus quer fazer, Ele pega alguém, irmãos, de um lugar improvável e faz acontecer milagres só para provar que Ele é Deus e que Ele faz o sobrenatural acontecer. Aleluia. É só ter alguém que tem fé e crê que Ele faz. Eu vou falar de Mateus capítulo 8. Tem um testemunho de uma irmã que eu escutei isso há anos atrás, eu nunca me esqueço. Eu vou te contar isso ligeirinho. A irmã estava com uma grande causa na justiça para resolver. Esses vasos que gostam de orar. E o advogado, e alguém aconselhou ela a procurar um advogado. Ela disse assim: eu tenho um advogado. Oxi, irmã, cadê seu advogado? Essa eu tenho. Olha, quando a senhora for para a audiência, no dia, a senhora tem que levar um advogado para lhe representar na audiência. A senhora não pode, eu sei que a senhora é crente, eu sei que a senhora tem esses negócios aí de crente, mas a senhora precisa de um advogado. Né, varão? Precisa. Ela disse: eu tenho um advogado. Chegou o dia da audiência, ela vai para o fórum. Chegou lá, perguntaram: cadê seu advogado? Ela disse: está aqui. O cara disse: além de crente é doida. Cadê teu advogado? Está aqui comigo, do meu ladinho. Irmã, a senhora precisa ter um advogado. Só nem na sala vai entrar, porque ela disse: você não está vendo, mas meu advogado está aqui, meu filho. Ele veio comigo para o fórum. Eu convidei ele, ele veio, ele vai comigo, ele vai entrar na sala. O cara está doida. Chegou a hora da audiência, o juiz deixou a mulher entrar. Ela entrou: seu advogado está aqui, pode sentar. Ninguém sabe como explicar isso na hora da audiência lá, na hora dos papéis. O juiz está lendo os papéis, daqui a pouco o juiz está assinando. E disse: fulana de tal, a senhora é. A sua causa está assinada, está carregando, pode ir embora. Ela estava o tempo todo com o advogado, só que as pessoas não estavam vendo. Porque Jesus é o nosso advogado. Isso é por fé, irmãos. Ela tinha fé, alguém não estava vendo, alguém não cria, mas ela cria que Jesus estava com ela e que Ele era advogado da sua causa. Louvado seja o nome de Jesus. É coisa que só fé explica. Mateus capítulo 8, depois você medita em casa, pega esse negócio. Jesus está vindo. Esse homem é condenado ao leprosário. E esse homem está condenado ao leprosário. Eu gosto muito da história desse homem. Apesar da Bíblia trazer pouco relato sobre sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que descendo Jesus do monte seguiu uma grande multidão. Diz que veio um leproso do leprosário. E adorou dizendo: se quiseres, pode me tornar limpo. E estendendo a mão, tocou e disse-lhe: quero, seja limpo ou purificado agora. Aí você pode olhar assim e olhar para esse texto: tão simples. Parece simples. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu do monte, o que foi que acompanhou Jesus? Uma grande multidão. Se hoje ninguém quer chegar perto de um leproso, imagine naquela época, que além de leproso, ele era amaldiçoado. E ele está onde? No leprosário. Existia um lugar onde ficavam os leprosos. O leproso, ele era tiraram ele da cidade. Se você ler capítulo 7 do livro de Reis, não me falha a memória, não é isso, pastor? A Bíblia vai dizer que tiraram aqueles 4 leprosos dentro da cidade. Isso é de costume dos judeus. Quando tem alguém leproso, mandar para o leprosário, sai fora da cidade, porque ele não pode falar em público, ele não pode conversar, ele está leproso e as pessoas não querem chegar perto dele. Como era de costume, alguém que surgisse uma ferida, uma lepra, que entendesse que era lepra, ele é levado ao sumo sacerdote, que fazia os exames dele. Quando fazia os exames, era de 7 dias. 7 dias era feito um exame, primeiro. 7 dias depois, o outro, até completar 21 dias. E quando terminasse os exames, que ele fosse diagnosticado como lepra ou leproso, que era feito com uma agulha naquela época, ele era mandado para o leprosário.
para ficar lá esperando o dia da sua morte, porque lepra não tem cura naquela época, e hoje também não, só a mão de Deus. E ele é mandado para o leprosário, irmãos. E quando ele chega no leprosário, ele tem que esperar o dia da sua morte, porque não tinha solução para a vida dele. Ele está lá sozinho, sem ninguém da sua família. O único companheiro que ele tem lá é leproso também, quem sabe um caco de telha, ou um pedaço de garrancho para se coçar. Mas quando ele ouve falar de Jesus, você nunca mais vai esquecer disso, o pastor sabe. Todo leproso tinha que ter o quê? Um sino. É ou não é? Se viesse alguém lá, ele tocava o sino. Sabe para quê? Para avisar que ali tinha um leproso e não podia chegar perto dele. Ele tocava o sino. O único companheiro do leproso era um sino. E quando a multidão se aproxima, Jesus está no meio da multidão. E o que é que o leproso vai fazer para chegar perto de Jesus? Um dia eu encasquetei quando eu li isso a primeira vez. Eu disse, como é que esse cara chegou lá? E eu não sabia que o cara tinha um sino. Aí eu fui estudar. Porque quando a gente está iniciando, a gente fica... Não sei se você é curioso. Como é que o leproso foi chegar... Ninguém quer ficar perto de leproso. A multidão está toda lá. Ninguém quer chegar perto do leproso. Ninguém quer se aproximar dele. Mas ele tinha um sino, sim ou não? Bartimeu tinha voz, ele tinha sino. Entendeu agora? O pastor já pegou o negócio aí. A multidão está lá, ele disse, eu vou expulsar todo mundo, vou tocar meu sino. Aleluia. A nossa fé tem que nos motivar, irmãos. A nossa fé tem que ser o combustível para a nossa vida espiritual. Até para a gente guerrear no reino espiritual, a gente precisa ter fé. Porque se a gente perder a fé, a gente para, desiste, quer esse negócio não. Isso é coisa de gente doida. Que negócio é esse? É necessário que tenhamos fé, até para viver o sobrenatural. E ele está tocando o sino, e a multidão está em volta de Jesus. Só que quando ele toca o sino, ele chama a atenção da multidão para ele. A multidão sai de Jesus para olhar para ele. Entende isso aqui? Isso aqui eu vou conjecturar, amém? Ele está... Aleluia. Vigia. Ele está tocando sim, eu estou conjecturando, amém, irmão? Não está escrito não. Ele está tocando sim, tem 20 mil pessoas aqui, sim ou sim, não? Ele está tocando o sino automaticamente, ele chama a atenção das pessoas. As pessoas quando olham, percebem que ali tem um leproso. Porque o leproso também queria ter com Jesus. Aí imagine que ele tocava o sino. Quando alguém se afastava dele, ele se aproximava de Jesus. Porque todo mundo vai se afastar do leproso, menos Jesus. Porque ninguém vai a ele para que ele o lance fora. Eu imagino que quando ele tocava o sino, a multidão se apartava. Daqui a pouco fica o leproso e Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que ninguém adorou, mas o leproso adorou naquele dia. E ele se prostrou, mesmo leproso, diante de Jesus e disse assim, ó, o que é fé, irmãos? Se tu quiseres, aleluia, tu pode me tornar limpo agora. Oh glória. Não é alguém que anda com Jesus, não é alguém que vive milagre com Jesus todos os dias feito os discípulos, não é alguém que está acostumado a comer do pão e do peixe que ele multiplicou, não. É alguém que vive no leprosário, que decide adorar ele no meio da sua dificuldade, no meio das suas dores. Às vezes quando eu olho para a vida dessas pessoas, eu digo, Jesus, será que eu sou crente? Porque que coragem o camarada tem de se levantar diante de uma multidão. Eu acho que até vergonha de falar eu tinha. Porque eu sou tímido, parece que não, mas sou. Até vergonha de falar eu tinha. Ele não, ele tocou o sino, se declarou leproso diante de todos que ali estavam. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele disse, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo agora. Adorou, se prostrou diante de Jesus. Todo mundo parou. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a mão, que ele nem poderia, e disse assim, eu quero. Oh glória, você pode dar glória por isso?
Eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer isso profético para a tua vida. Jesus quer realizar milagre na minha e tua vida nesta noite. Tu crê nisso? Jesus quer te entregar o que você sonha. Jesus quer realizar os teus sonhos. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer fazer milagre. Jesus quer te mostrar o sobrenatural. Jesus quer te trazer para uma realidade espiritual que você desconhece ainda, mas que foi lhe revelado. Mas para isso é necessário que você tenha fé. Como é que isso acontece? Como é que alguém vive isso? Como é que alguém vê aquilo? Como é que Deus usa assim? Como é que Deus faz assim? É preciso que você tenha fé para se aproximar dele, para que você viva coisas sobrenaturais com ele. E se a gente não sair, irmão, do natural para o sobrenatural, nós vamos ficar apenas ouvindo apenas testemunho das pessoas. Ah, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo outro. Jesus realizou um milagre na vida de alguém. Às vezes eu digo assim para Jesus: Jesus, se o Senhor não fizer é porque o Senhor não quer, mas eu tenho fé que o Senhor faz. Eu digo isso para Jesus. Às vezes eu digo a Jesus: se o Senhor não me dá é porque o Senhor não quer me dar, porque eu ainda estou na olaria. Mas eu creio, se o Senhor quiser fazer agora, eu recebo. Alabagara sobre da raia. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou repetir isso. Jesus quer te levar para um nível espiritual, te tirar de uma realidade para você viver outra realidade espiritual. Mas é necessário que você tenha fé para descer em oração, para bater na porta da revelação, para buscar o sobrenatural, porque aquilo que não está preparado para mim e para a tua vida vai muito além daquilo que eu e você imaginamos. O céu tem coisas grandiosas para revelar para mim e para você. Deus tem coisas grandiosas para entregar a mim e a você. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: se prepara na oração, na fé, na aragachô, porque o céu quer te revelar algo sobrenatural. Alabaio que me calar sobre a raia. Tarigou de calabaia sobre a raia. Tem um monte de gente. Jesus vai curar um leproso que não serve para nada, mas o leproso se ajoelhou, adorou, ele exclamou e disse assim: eu creio, se o Senhor quiser me tornar limpo agora, o Senhor pode fazer. Não é igual alguém que diz assim: ah, se Jesus fizesse, ah, se ele fizesse, não. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo agora. Ele disse: eu quero fazer, seja limpo agora. E ele ficou limpo na mesma hora. Irmãos, eu quero falar de algo que a gente ouviu tanto pregar sobre a mulher do fluxo do sangue. Em Lucas 8, 43. Eu estou narrando alguns versículos aqui, algum texto aqui. Em casa você vai. Estou falando sobre motivação. Amém? Fé como combustível na nossa vida. Eu sei que vai vir um servo aí, vai pregar coisas lindas para a glória de Deus. Mas você vê aquela mulher do fluxo do sangue. Eu acho interessante porque quando nós olhamos para aquela mulher, é a única vez que você não vai ver Jesus assim: fique curado, fique são, fique limpo. Não. A mulher, ela vai até o encontro de Jesus. E existem muitas teorias acerca dessa mulher, muitas falácias. Historiadores escrevem muita coisa acerca dela. E às vezes, quando nós simplificamos apenas a atitude dela, de ir ao encontro de Jesus, já é muita coisa. 12 anos perdendo sangue, fluxo de sangue. Quem perde sangue, irmãos, perde vida. Ela está debilitada. Ela precisou romper a multidão. Hoje eu estou falando só de multidão, né? Ela precisa romper a multidão para ter encontro com Jesus, porque ela disse assim, ó: antes dela chegar ao trono de Jesus, ela diz o quê? Tão somente se eu
nas suas eu serei curado. Quem disse aquela mulher esse negócio, irmão? Mas ela sai do seu lugar com um objetivo, com um propósito. O que é isso? É fé. Nada mais do que fé. Ela disse: tão somente se eu tocar na orla do seu vestido eu serei curada. Se ela tivesse em pé, ela tocaria em qualquer lugar. Ela precisou ter abaixada para tocar na orla. E ela vai entre a multidão. Ela se espreme ali entre a multidão. Ela se espreme mesmo. Isso é literalmente o que aconteceu. Ela se espreme entre a multidão que está apertando Jesus, que está espremendo Jesus. Tinha muita gente naquele dia. Você vai ver que ela está espremida ali. E eu acredito que de alguma forma ela não está em pé. Quem sabe ela estava ajoelhada ou tinha caído de alguma forma. E ela está espremida. E quando no meio daquela muvuca, Jesus disse assim: alguém me tocou. Aos discípulos logo. E quem sabe foi Pedro, gostava de falar muito. Disse assim: Jesus, a multidão te aperta, te oprime. E tu me perguntas, quem te tocou? Aí ele vai dizer assim: porque hoje alguém me tocou diferente. Oh glória! Você pode dar glória por isso? Às vezes a gente precisa tocar em Jesus por fé também, irmãos. Às vezes a gente tem que usar essa fé sobrenatural, essa fé motivacional, a fé que não tem limites, que não tem barreiras, que não tem nada que impeça a gente de alcançar a tocar no nosso mestre. E ela sai e se espreme e toca. E quando Jesus parou, disse: alguém me tocou, oh, Senhor. Tu está ficando doido, Jesus. Está uma muvuca dessa aqui, uma aperta do lado, outra aperta do outro, um espreme daqui, outro espreme dali. Tu está perguntando quem te tocou, se está todo mundo te tocando, te apertando. Se não, porque alguém me tocou diferente. Oh glória, aleluia. Aí quando todo mundo para, porque quando Jesus falou, a multidão parou. Quem será? Hein? Quem será que foi? Ela se sente constrangida e na obrigação de revelar-se, ela diz assim: fui eu. Aí ele disse assim: porque de mim. Deixa eu te dizer um negócio aqui de crente. Jesus sabia que era ela ou não, pastor? Sabia. Porque Jesus queria que ela se revelasse. Hein? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus queria que ela se revelasse. Jesus poderia ter seguido o caminho dele. Ah, já está curada, já está na bênção. Acabou. Mas Jesus parou e disse assim: não, vocês não estão entendendo nada. Alguém que me tocou aqui, me tocou diferente das outras, porque de mim saiu virtude. Oh glória. Alarga, mandarábia, sulha, ai. Até quando ele não quer, ele faz milagre, irmão. Aí a mulher se sentiu na obrigação e disse assim: foi eu, Jesus, que te toquei. Foi eu. A multidão. Rapaz, logo tu. Aí Jesus disse assim para a filha: vai, porque a tua fé te curou. Porque Jesus revelou ela? Vou responder a você agora. Sabe por quê? Porque quem alcança milagre da forma que ela alcançou não pode ficar oculto, não pode ficar no anonimato. Mas você não vai ver ninguém fazer o que ela fez. Mas Jesus jamais poderia deixar aquela mulher no anonimato, sem identificar ela e mostrar para as pessoas que aquela mulher alcançou um milagre inesperado, inacreditável, que jamais alguém poderia fazer para ela, porque ela buscou muitos. Jesus tira a mulher do anonimato de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, para tornar ela alguém que tinha testemunho de milagres do próprio Cristo. Sabe por quê? Porque tem milagre que tira a gente do anonimato, irmãos. Tem milagre que tira a gente do anonimato, sim ou não?
Você já viu a mulher samaritana? Eu não ia nem falar sobre isso. A mulher daqui a pouco é prostituta. Ela conversa 45 minutos, Jesus volta para Samaria. Disse assim, rapaz, eu conheci um profeta. Foi mesmo, foi. Está lá no tanque. Quando as pessoas olhavam para ela, porque 45 minutos antes ela é prostituta, ninguém está perto dela, sim ou não? Ninguém quer estar perto dela. 45 minutos depois, está a mulher pregando. Ele é profeta, viu sim? Eu vi lá, ele revelou a minha vida. Ele falou tudo que estava oculto. Revelou o meu pecado. E tem um detalhe: quando eu sair de lá eu estou diferente. Nunca mais eu quero pegar. Só sei que ela pregou em Samaria. Aí daqui a pouco a multidão disse assim, me leve até ele. Jesus em 45 minutos de conversa pegou, transformou a vida de uma prostituta para ser missionária. 45 minutos depois, quem era prostituta tornou missionária. Já estava trazendo gente de Samaria para o poço, dizendo é ele. Esse aqui é o Cristo. Esse aqui é profeta. Porque quando Jesus, irmãos, ele resolve fazer alguma coisa, ele muda nome, ele muda caráter, ele muda a forma de viver, a forma de pensar. Ele muda o comportamento das pessoas. Tu sabe o que Jesus faz? Ele muda o comportamento da pessoa. Ele muda a forma da pessoa falar, a forma de se vestir, a forma de viver. Ele pega uma prostituta, torna dona de casa. Ele pega um prostituto, torna marido de uma só mulher. Servo de Deus. Só quem pode fazer isso. Amém? Deixa eu profetizar isso aqui. Quem sabe Deus vai entrar na tua casa, vai pegar quem não tem nome, quem vive na prostituição, na droga, na bagaceira. Quem sabe é teu marido, teu filho, tua esposa, e vai botar do teu lado, e vai ser mulher de Deus, vai ser homem de Deus, e vai ser bênção para a tua vida. E aquilo que te era maldição, que te era motivo de lágrimas, que era motivo de derrota, vai ser o teu motivo de glória, de milagre, de bênção. Vai ser milagre de testemunho, vai servir de testemunho para a tua vida, em nome de Jesus. E aquilo que te causava dores vai te causar alegria. Aquilo que te causava motivo de lamentações vai ser motivo de alegria na tua vida, vai ser motivo de milagres, vai ser motivo de glória. Amém? Creia nisto, porque Jesus muda caráter, Ele muda as pessoas, Ele muda o nome, Ele muda tudo. Quando Ele resolve entrar, irmãos, Ele faz a obra completa. Amém? Quando Ele resolve fazer, ninguém impede. O leproso tinha nada, está no leprosário. Escuta uma coisa. Já está no meu tempo. A Jesus disse assim para o leproso, deixa eu dizer uma coisa, que eu acho isso muito, muito bonito. É coisa de pregador. Jesus disse assim para o leproso, disse, olha, vai, mostra-te ao sacerdote. Viu, pastora? Mostra ao sacerdote, aquele mesmo que te condenou como leproso. Porque o sumo sacerdote, só ele, poderia dar a carta de liberação para ele novamente voltar a entrar na cidade, voltar para casa. Quem sabe o emprego dele tomar de volta. Só ele poderia fazer isso. Aí Jesus disse assim, olha, vai lá no sacerdote, no sumo sacerdote. Caifás, aquele filhinho, né? Era Caifás. Era o tempo dele. Vai lá de volta e diz a ele que tu está curado. Imagina o leproso chegando lá e dizendo assim, eu estou curado. Vamos fazer o exame. Eles podem examinar. E a Bíblia vai dizer que a pele dele ficou limpinha. Pode examinar. Tem mais nada aqui. A lepra foi embora. Tudo que não prestava saiu. Amém? Tudo que não prestava ele tirou. Ele limpou. Fazer o exame, tá certo. Agora eu vou restituir tudo que você perdeu. Porque aquele que te curou é maior do que quem te condenou. Aleluia. Deixa eu profetizar isso para tu e eu vou entregar o microfone ao pastor. Aquilo que disseram para você não é o que Deus disse para você. Aquilo que disseram ao respeito da tua casa, da tua família, aquilo que disseram acerca da tua vida, não é o que está determinado na glória ao teu respeito. Oh glória, o céu, Cristo preparou algo novo para a tua vida, amém?
Eu quero dizer uma frase muito espiritual para a tua vida, que Deus falou aos filhos de Israel: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis a antiga. Sabe por quê? Porque Deus faz coisa nova na tua casa, Deus faz coisa nova na tua família. Saia deste culto com a tua fé motivada, saia deste culto com a tua fé em alta, dizendo: ninguém me para, eu vou mais adiante, a minha fé me levará mais longe, a minha fé me fará ir adiante. A mulher saiu a mulher cananeia saiu da sua região, do seu lugar, e foi ao encontro de Jesus. E quando ela se encontrou com ele, a sua casa foi mudada, a sua filha foi restaurada. Aonde havia desgraça, houve milagre para contar. Aonde havia tristeza, Jesus entrou com alegria. Aonde havia derrota, Jesus entrou com vitória. Aonde havia o diabo havia tomado a vida da família, Jesus entrou com restauração, com libertação, com milagre. Tenha certeza, Jesus vai entrar com restauração, com milagre. Jesus vai fazer a obra completa na tua vida. Nesta noite, saia daqui dizendo: eu creio, a minha fé está motivada, eu acredito, nada vai te parar. Você vai mais adiante ainda por causa da tua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, fica de pé, fica de pé. Alabagara sobe de garrai. Lebenemi com de calabara súbria. Xelebacancho que manda alabara súbria. Eu quero fazer um negócio com você. A gente já está aqui na bênção. Eu quero que você ore agora pelo teu milagre. Você vai orar, eu vou interceder, amém? Nós vamos ser aqui o pastor, a pastora, a gente vai interceder. Você vai orar pelo teu milagre, por aquilo que você precisa, por aquilo que deseja. Hoje você toca no mestre, amém? Você vai orar, a gente vai interceder agora em nome de Jesus, assim como o pastor determinou. Curva a tua cabeça e entre em oração agora juntamente comigo. Querido Jesus, poderoso Espírito Santo, Pai de toda glória, Criador dos céus e da terra, eu entro em oração de intercessão juntamente com o pastor, com a pastora. Eu entro em intercessão por esta igreja, por este povo simples, por essa igreja lavada, remida, Senhor, pelo Senhor, por essa igreja que o Senhor já comprou, que o Senhor santificou, que o Senhor separou, que agora, Senhor, está apresentando o seu milagre, que agora apresenta, Senhor, a sua causa diante do Senhor, que agora coloca a sua petição diante de Ti. Eu quero ser intercessor, Senhor, e quero Te pedir: entra agora, Jesus, na vida dele, na vida dela. O Senhor conhece cada um pelo seu nome, o Senhor sabe o endereço, o número da casa, até quantos fios de cabelo ele tem na sua cabeça. Jesus, entra agora e entra para fazer milagre, entra para resolver a causa, entra para libertar, entra para curar, entra para desfazer as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida. Elebaua que me calabaia sobre ai. Remendeu me calapau sobre ai. Querido Espírito Santo, visita a tua igreja agora. Visita as tuas filhas, visita os teus filhos e sonda os vossos corações, sonda a vossa mente, e aquilo que nós não podemos fazer, entra para fazer. Aquela causa que ele não pode realizar, entra para reassinar a causa. Entra com salvação, com cura, com libertação, entra com milagre, entrega a bênção por completa na vida da tua filha, na vida do teu filho. Entra para salvar. Deus, ninguém pode impedir aquilo que o Senhor quer fazer. Ninguém pode parar o Senhor, ninguém pode parar a tua igreja, ninguém pode parar, Senhor, aqueles que têm fé, porque Jesus disse: se tiveres fé em grão de mostarda, dirás ao monte: sai daqui e vá para ali, ele se moverá conforme a nossa fé. Olá, sonda, Jesus, visita, Espírito Santo, visita e vai mudando, vai transformando, vai realizando, e que eles possam tocar, Senhor, ser tocados por esta palavra de motivação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Opera, Senhor, no nosso meio. Derrama a tua graça, derrama a tua paz. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer.
Opera onde só o Senhor pode operar. Age onde só o Senhor pode agir, meu Deus. Nessa primeira noite, temos a certeza da Tua presença e daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Hoje é noite de renovar a fé, de renovar as forças, de renovar a comunhão, porque só o Senhor é Deus das nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Orialas, teriandalas, Espírito Santo, renova teu povo, Senhor, e derrama graça em cada coração nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, quantas coisas o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Quando a nossa impureza chega presente daquele que é puro, não é a nossa impureza que passa para ele, é a pureza dele que vem sobre a nossa vida. O Senhor, quando se faz presente, ele transforma, ele opera. Quando eu digo assim, eu falei isso lá no começo do nosso culto, antes do pastor ministrar a palavra. Só sai de um culto assim, do mesmo jeito, quem quer. Quem quer o quê? Quem quer ficar do mesmo jeito. Porque aquele que resolve de fato abrir o seu coração para o Senhor, ele sai transformado em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao meu amigo pastor Ademir, a Lauren que está ali. Laura é tão quietinha que a gente quase não percebe que ela ali está, né, Lauren? Laura é o avesso dos meus dois, né? Os meus dois são chegueis. É que o meu primogênito está quietinho hoje. Eu acho que é porque Laura está aqui. Estou até te estranhando, varão. Olha para mim. Tu vigia. Meus queridos, a gente vai terminar agora. Eu vou orar pela vida de cada um de vocês agora, para a gente entregar essa noite nas mãos do Senhor. É a primeira. Amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui, tá? E amanhã será o pastor Sérgio Roberto. Quando a Ademir disse assim, vai vir um que fala bonito, que tem... É o pastor Sérgio, né? A gente costuma brincar dizendo que o pastor Sérgio tem a Bíblia na cabeça. E que a Bíblia de Sérgio é diferente da nossa, porque Sérgio às vezes está pregando, a gente diz, rapaz, eu nunca vi isso aqui, nunca enxerguei, né? Sérgio é uma benção. Então amanhã, 19 horas, a gente já vai estar preparando o nosso coração para o nosso segundo dia desse projeto Aliançados na Graça. Hoje a ministração foi sobre a importância da fé. Guarde tudo que você aprendeu. Eita, teve coisa que não deu para eu anotar. O que é que eu faço? Vai lá depois, assiste a transmissão. Lá no YouTube, Igreja Família Aliança da Graça, você pode acompanhar, tá? A nossa transmissão. Estamos ao vivo ainda, tá? Você pode acompanhar também no Instagram. Estamos aqui pelo Instagram com o pessoal. IFAG 3676, Instagram, IFAG 3676, transmissão está lá. E também no Facebook, Família Aliança da Graça. Então você pode acompanhar, escuta lá de novo tudo aquilo que Deus falou,
anota com calma. Lá você tem condições de dar pausa, aqui no ao vivo não, né? Mas lá você pode ouvir, dar pausa. Deixa eu anotar isso aqui falou mais ao meu coração, capítulo, versículo, e assim Deus ele torna a falar de novo com cada um de nós. Amém? E amanhã Sérgio vai estar ministrando sobre oração. Oração. Então amanhã, mesmo horário, 19 horas, e terminaremos na quinta-feira, quando eu vou estar ministrando sobre discipulado. Então, aliançados serão 3 dias. Começou hoje, tem amanhã e quinta-feira, em nome de Jesus. Quem vai lutar para voltar amanhã? Misericórdia, que desânimo, foi tão ruim hoje assim, foi? Sangue de Jesus tem poder. E ó, o tempo, você está percebendo aí como está. Solzão ontem, aí hoje já foi bastante chuva, amanhã a gente não sabe, mas do jeito que estiver, se Deus quiser, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Levante a mão que eu vou orar por você e terminar. Pai, obrigado por essas pessoas que aqui, meu Deus, vieram nessa noite com o propósito de te ouvir, com o propósito de te adorar, com o propósito de celebrar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela ministração da tua palavra e as orações que aqui fizemos, e esperamos que o Senhor tenha se agradado do culto, porque o culto ele foi preparado para o Senhor e foi executado para o Senhor. Dai-nos forças, meu Deus, para que amanhã possamos estar aqui, quando o pastor Sérgio Roberto estará aqui ministrando sobre oração no nosso segundo dia do Aliançados na Graça. Agora, meu Deus, pedimos a Ti que guardes a nossa saída e a nossa chegada, ficando conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Estenda a sua mão que eu vou impetrar a bênção, que o grande amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como as doces consolações e a amizade profunda do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, repousem sobre nós, sobre nossa casa, nossa família, repousem sobre esta igreja e sobre os nossos irmãos que estão espalhados por todo este globo terra, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Vamos na graça e na paz do Senhor, e amanhã, se Deus quiser, mais um Aliançados na Graça, em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé. Oh! Não caminhamos
O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move